tudo bem? O vídeo de hoje eu vou iniciar uma série que é Quero Ser Escritora. É uma minissérie, gente, não é nada tipo 49 partes. Não dá. Então é uma série para quem tem interesse em publicar o livro, vai ter várias dicas de publicação, divulgação, como preparar o seu livro, pá e tal, e isso aí. E eu vou começar hoje. Ele vai ser um pouquinho mais focado pra antes da publicação, o que a gente faz, e um pouco na hora da publicação, como ver o seu livro e tal. Então vai ser um livro, não tem como eu falar que vai ser um livro não, um vídeo mais sério, porque eu sempre meto piada no meio do bagulho. Então é impossível fazer um vídeo sério. Eu tenho aqui no meu celular as minhas colinhas com os itens, porque, né, senão não lembro tudo, minha memória de peixinho dourado. Então vamos começar. O primeiro é, gente, o seu livro é um produto. A gente tem esse grande problema, os escritores. Eu mesma, quando eu falo dos meus livros, eu falo meu bebê. Mas assim, a gente tem que ver os nossos livros, que as outras pessoas elas não vão ver o nosso livro como a gente vê como filho. As pessoas vão ver como um material, uma coisa que elas adquirem na livraria, uma coisa que elas vão julgar. Elas não têm esse negócio tão sentimental em cima da história. Então a gente tem que ver ele de uma forma que seja mais comercial, exatamente. Não na hora de escrever, porque eu gosto muito de, tipo, não pensar em nada quando eu tô escrevendo. Eu deixo rolar a história, eu deixo o meu coração levar. Mas na hora, assim, eu acho que na divulgação e na hora de você apresentar o seu livro para outras pessoas, para editoras, na hora de vender, é muito importante que você veja ele de uma forma comercial, que você venda a história de uma forma comercial, né? Falei comercial, contagem de quantas vezes você falou comercial. Mas assim, tem que pensar assim, porque se as pessoas não se interessarem pela história, como é que elas vão se interessar em querer ler o conteúdo, ver como é o seu talento, como é... Eu acho que você vender a sinopse do livro, vender o próprio livro é o primeiro passo, assim, na hora de tudo, assim, porque senão a pessoa não compra, né? E aí não tem escritor, porque sem leitor não tem escritor. Então, assim... E sem contar que o livro é literalmente um produto, né? Você vai dar ele pra alguém em troca de alguma coisa. Então tem aí uma relação comercial mesmo. Então você vai vender o seu livro, mesmo quando você disponibiliza ele gratuitamente, você tá cedendo ele pra alguém em troca de visualização, por exemplo, de leituras, de número de seguidores. Então tem a relação comercial dentro. O livro é um produto. O livro é um produto. Mesmo que eu chame eles de bebês e eles continuam sendo bebês pra mim. Ele é um bebê produto. O próximo item, gente, a próxima dica que eu tenho pra dar é assim, gente, sempre releiam seus livros. Sempre verifiquem não só a ortografia, mas até a própria história do livro, depois que você termina. Até durante, assim, você corrigir a gramática e tal, mas não se prende demais a isso, espera terminar pra depois revisar. Eu acho que é muito importante você reler o livro depois que você termina ele. Porque quando você tá escrevendo, às vezes, por exemplo, eu não planejo, não faço uma listinha antes de escrever, eu deixo a história ser bem intuitiva. Então, tem coisas que às vezes, perguntas que eu esqueço de responder. Tá bom, talvez eu responda elas nos próximos livros e isso já esteja na minha cabeça. Mas às vezes eu esqueço de detalhes durante o livro que ficaram sem resposta, que iam ficar sem resposta. Falhas que na hora eu não percebi, que às vezes foi uma facilitação da hora. E aí eu falo, nossa, não faz sentido com relação ao contexto da história. Na nossa cabeça, na cabeça do escritor, tudo faz sentido. Só que às vezes a gente esquece de transferir isso pra história, de transcrever a história. A gente tem que pensar que os leitores, eles são terceiras pessoas que sabem zero do que tá na nossa cabeça. Eles não estão na nossa mente, eles não são telepatas, gente. Então eles vão ler esse livro e as únicas coisas que eles vão entender da história são as coisas que estão escritas. Então... eu esqueci a expressão que eu ia usar. Então faça questão de explicar tudo, assim, de explicar todas as suas ideias, deixar claro as coisas mais complicadas, explica mais de uma vez, porque pra fazer todo mundo entender direitinho, eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante. A próxima dica é sobre leitoras betas.
Eu tenho, assim, as minhas leitoras betas, que elas moram no meu coração. Eu não vivo sem elas, assim. E elas ajudam muito nessa parte que eu acabei de falar. Elas são pessoas que não sabem da história, que estão lendo aquilo do zero. Então, elas podem falar pra você no que elas ficaram com dúvida, uma cena que elas não gostaram, que elas acharam que, por exemplo, usaram uma palavra errada, que não era exatamente aquilo que você queria dizer. Elas são pessoas que vão ler a cena e falar, olha, eu entendi desse jeito, foi isso mesmo que você quis dizer? Leitoras betas são a minha vida, assim, as minhas... Gente, eu amo vocês, beijo. Eu sei que vocês estão assistindo, vocês são lindas, maravilhosas, muito obrigada por tudo. E elas também ajudam numa coisa que é outra dica também, que depois eu vou falar um pouco mais, mas que é na revisão da ortografia. Então, como eu falei, o leitor ele tá acostumado com a história, ele sabe o que ele queria dizer. Então, às vezes você escreve uma frase, às vezes você tá assistindo televisão ou falando com alguém, você come uma palavra. E quando você relê o livro, você sabia a palavra que deveria estar ali e o seu cérebro todo acostumado acaba lendo a palavra e você não percebe que ela está faltando. Então, leitoras betas ajudam muito nisso também na hora de ler, mas eu acho que mais importante do que isso até na hora da revisão da ortografia é você contratar uma pessoa por fora, porque além da pessoa não estar acostumada com a sua escrita, não saber o que você queria dizer, é uma pessoa profissional que ela entende do mercado e ela sabe, manja muito de gramática, então assim, ela vai consertar todos os porquês, sabe a diferença dos 4 porquês? Então, não são 13, mas são 4 porquês. Ela vai corrigir tudo isso aí. E eu acho, às vezes, a pessoa que tá revisando o livro, ela sabe uma palavra que vai se encaixar melhor naquilo que você queria dizer. Às vezes você escreve uma expressão muito longa e uma palavra só podia resumir aquilo. E contratar alguém para revisar o seu livro, eu acho isso muito importante. A não ser, claro, se você já trabalha com isso e escreveu o seu livro e quer revisar o livro, ótimo. Mas pegar uma terceira pessoa também é muito importante, por causa daquilo que eu falei do escritor com a mente viciada. Você não tem dinheiro para pagar um revisor, pede para aquele seu amigo ou aquela sua professora de português, né? Que manja de gramática. Mas que seja de humanas. E aí ela vai... Exatamente. E leitores betas, aí leitores que pegam seus amigos, pega pessoas de confiança. No caso, a própria produção é uma leitora beta minha, muito chata. Mas... ainda bem que ela foi embora, né? Antes de eu criticar ela. Outra coisa que a produção 3, não a produção 1, lembrou agora, gente, a editora ela tem os revisores. Então você vai enviar o livro, os revisores eles vão corrigir e fazer tudo que uma pessoa paga por fora vai fazer. Mas até pra você conseguir colocar o seu livro dentro da editora, se você mandar um livro totalmente escrito errado, com muita ponta solta, escrito, sei lá, você com S, a editora não vai se interessar em publicar o livro, entendeu? Então, o quanto mais redondinho você conseguir mandar o livro pra editora, mais eles vão se interessar, porque eles têm tantos livros lá, então assim, se eles veem um monte de livro, vai escrito você com S, eles vão descartar todos aqueles livros, então você já vai pra outro patamar, já vai passar dessa fase pelo menos. Então isso ajuda demais você já enviar ele redondinho pra editora. Lembra, gente, que a primeira dica, seu livro é um produto. Você tá vendendo esse produto. Pra editora. Então, você vai vender um produto detonado, né? Exatamente. Gente, a próxima dica é, depois que você fez tudo isso, que seu livro tá redondinho e você quer publicar ele, pesquise formas de publicação. Então, assim, não existe só a editora. Você pode publicar ele de forma independente, você pode pesquisar uma gráfica, contratar para imprimir o seu livro e você vender ele físico, você pode colocar ele na Amazon, você pode colocar ele no Wattpad, depende muito de quais são as suas prioridades, aspirações, o que você quer, o que se encaixa mais no que você quer como escritor. Por exemplo, o Wattpad não paga, então assim... se você não quer ganhar dinheiro com o livro, publica no Wattpad. É um bom lugar para você adquirir leitores, porque tem muita gente lá. Nem todo mundo
consegue ou pode, ou às vezes quer gastar dinheiro comprando um livro. Então o Wattpad ele é uma boa opção para essas pessoas e elas acabam procurando histórias por lá. A Amazon, ela é totalmente diferente de uma editora. Ela é mais independente, você ganha um pouco mais de dinheiro do que numa editora, mas a editora, ela envia, a distribuição dela é um pouco maior, ela envia para livrarias, você vai chegar, você vai ver o seu livro numa livraria, e tem muita gente como eu que eu prefiro comprar livros direto em livraria do que na internet. Então depende muito do que se encaixa, do que você quer. Pesquisa bastante as diferenças entre cada uma e que isso vai ajudar bastante. E, gente, real, nenhuma editora vai investir num escritor totalmente desconhecido. Então, acho que é legal começar pelo Wattpad. Você tem que ter uma quantidade de leitores para poder a editora investir em você. E também tem editoras que às vezes investem em escritores mais desconhecidos, que foi o meu caso, gente. Eu vim do zero. Eu nem sabia o que era o Wattpad. Eu nunca tinha escrito nada, não tinha blog, não tinha nada. E a minha editora, a minha primeira, Novo Século, ela sugeriu, com o selo dos Novos Talentos, né, que é exatamente para isso, sugeriu uma publicação meio independente, em que você compra uma parte, compartilhado, você compra uma parte dos livros para você vender em casa e eles distribuem o resto. Então isso é uma outra opção também, mas a Amazon e o Wattpad são opções que você não vai pagar caro, assim, tão caro, depende da revisão que você vai fazer, da capa que você vai escolher. Na Amazon precisa disso, exatamente, isso sai por conta do próprio autor. Então, assim, são a opção que mais se encaixa pra você, pro seu bolso e pro que você quer. A próxima se você decidiu publicar o seu livro numa editora, é muito importante que você pesquise as editoras. Existem muitas editoras por aí. Você vê em Bienal, tem centenas de estandes. Então, assim, sempre procura a editora. Ok, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso quando eu fui publicar meu primeiro livro. Eu mandei e-mail pra Rocco. Eu mandei e-mail pra Intrínseca, eu mandei e-mail pra Fundamento, sei lá, pra Companhia das Letras, eu mandei e-mail pra todas essas editoras, mas essas editoras geralmente não aceitam livros de autores totalmente desconhecidos, como a produção falou. Então, assim, eu procurei entrar numa editora que ela tava abrindo espaço para autores novos e uma editora que publicava livros que eram do estilo do meu livro. Então não adianta você chegar numa editora que só publica livro de autoajuda, por exemplo, com o seu livro de fantasia. Tá bom, eles podem até querer publicar, mas às vezes a editora, ela não tem... Não sei se é tato a palavra, mas ela não vai saber como tratar e divulgar o seu livro como um livro de fantasia. Ela só é mais experiente com um livro de autoajuda. Então é muito bom você procurar a casa que você vai mandar o seu bebê, o seu produto, antes de publicar, porque isso é um passo muito importante, isso conta demais. E, como aconteceu no meu caso, se você for procurar uma editora e a editora, o estilo de publicação dela, inicialmente for o compartilhado, que foi o meu caso com o Sombra de um Anjo, é muito importante você entrar em contato com autores dessa editora pra saber se a editora ela cumpre o que ela promete, se você não vai levar um calote, basicamente, né? Se é uma editora séria. Então, assim, sempre procura entrar em contato com os autores dessa editora pra saber um pouco mais de como funciona. Muitos deles, às vezes, não estão abertos, mas tem muita gente muito legal que tá disposta a te ajudar o máximo possível. Tem o grupo da Camila, Sociedade Secreta dos Escritores Vivos, no Facebook, que tem muita gente que se ajuda lá. Exatamente, então vai deixar aqui o link nos comentários. Isso, vai lá e procure que tem muita gente que vai te ajudar. E a última dica que eu tenho pra vocês é tenham paciência. Porque, assim, tenham muita paciência, porque eu acho que você escrever e publicar um livro é um processo inteiro de paciência. Porque você precisa ter paciência pra sentar e escrever o livro. Você precisa ter paciência, às vezes, para esperar a resposta da editora. Porque, por exemplo, no meu caso, com a primeira editora, com a Novo Século, demorou, tipo, um mês pra eles... Uns 3 meses.
tudo. Não, tudo foi 3 meses. 1 mês pra eles me darem a primeira resposta, depois que era aprovando a sinopse do livro, depois 1 mês pra eles aprovarem o próprio livro depois de ler o original. Então, assim, muita paciência, paciência na hora de divulgar, paciência na hora de revisar. Ler, reler, é chato depois de um tempo, mas precisa ter paciência com isso. Então é isso, gente. Paciência, muita persistência e sigam sempre os seus sonhos. E eu vou terminar o vídeo assim, vai ser uma série, né? Então vai ter outros vídeos com outras dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm perguntas, deixem aí nos comentários que eu vou buscar fazer tópicos pra responder as perguntas de vocês nos outros vídeos. Então é isso, beijo. Tchau, curtam o vídeo, comentários fofinhos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações e tchau.